Bom dia, Dr. Ricardo Rocha. Bom dia, doutora Elisa Reis. Nós somos médicos e criadores do treinamento Vida Extraordinária. Seja bem-vindo a mais uma manhã, a mais uma carona extraordinária. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus te dê um dia maravilhoso, um dia extraordinário. E hoje vamos aqui novamente seguir para o trabalho. A doutora Elisa vai seguir com mais um tema muito legal, muito interessante para você. Nós já falamos várias vezes em várias outras caronas sobre emagrecimento saudável, sobre emagrecimento definitivo, que é uma das nossas especialidades lá na Avantes Clínica. E uma das coisas que a gente sempre ressalta é a importância de você se livrar dos alimentos ultraprocessados, ultra refinados. E o principal vilão aí talvez seja o açúcar. Só que tem um segredinho que a doutora Elisa vai contar para vocês, é que às vezes a gente acha que açúcar é só o açúcar de mesa, e não é, ele está escondido de várias outras formas, em vários alimentos. Bom dia, Alessandro, tudo bem, meu amigo? Doutora Elisa aí, tua médica, vai já falar. Oi, Renê, tudo bem, querida? Sobre as formas que o açúcar se esconde, aí se disfarça pelo meio dos alimentos e que a gente acaba consumindo açúcar sem achando que não está comendo açúcar. Então fica ligado, eu vou seguir dirigindo, vocês seguem de carona, um grande beijo e aproveitem o tema de hoje. Valeu, gente, bom dia para vocês. Olá, bom dia. Olha só, dois queridos aí já me assistindo. Obrigada, Alessandro. Obrigada, Renê. É um prazer ter vocês aqui. E hoje, o tema da carona de hoje, nós temos falado muito sobre o cérebro, e que é um tema que eu adoro, mas eu também adoro falar sobre emagrecimento. E hoje a gente vai dar uma dica matadora para quem quer emagrecer. A gente sabe que a obesidade é uma doença multifatorial, então vários fatores estão envolvidos. Estão envolvidos a alimentação, sedentarismo, estresse, uma certa carga genética. Então tudo isso está envolvido no processo de emagrecimento, no processo de ganho de peso. Então assim, não dá para você tratar uma doença multifatorial de uma só forma. Então tem gente que quer só tomar remédio, tem gente que quer só fazer atividade física, tem gente que quer fazer dieta e não quer fazer atividade física e não quer controlar o estresse. Então, para você tomar conta de uma doença tão séria dessa, multifatorial, olha aí a Renê elogiando a gente, obrigada, Renê. Para você tomar conta de uma doença multifatorial, você tem que agir em várias frentes. Mas a gente sabe que o hormônio que está envolvido diretamente na obesidade é a insulina. Então, assim, a insulina, ela tem que ser dosada no exame de sangue. Às vezes você vê uma insulina normal no exame de sangue, mas quando você faz aquela carga de glicose, aquele xaropinho ruim que você toma no laboratório, e depois você mede, você vê que a insulina disparou. Então, por exemplo, pacientes que têm uma insulina normal, mas que quando comem alguma coisa doce, você vai medir, ela deu mais do que 7 vezes, ela aumentou mais do que 7 vezes, você já tem que desconfiar de um processo de resistência insulínica. Então ela tem que ser tratada. Olha, eu tô vendo que tá entrando mais gente aí. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós estamos falando sobre emagrecimento, o papel da insulina, e eu vou dar um segredinho já para você tomar conta da sua forma física e você combater essa doença que é uma epidemia, uma pandemia, na verdade. Então, por exemplo, se você quer emagrecer, você precisa controlar a insulina, e o maior estímulo para a insulina é o açúcar. Então, duas coisas muito importantes quando você vê a alteração de insulina. A primeira é evitar o açúcar, e a segunda é evitar comer à noite, porque à noite, a partir das 7 horas da noite, nós temos picos maiores de insulina, e principalmente comer alimentos ricos em carboidratos ruins, carboidratos refinados no período da noite. Então, doce à noite, pães, massas, biscoitos, alimentos industrializados, isso tudo você deve evitar
comer à noite, tá? Então, assim, eu sempre dou uma dica no consultório de você fazer a sua última refeição 3 horas antes de deitar. Então, se você deita às 10, é melhor que você faça o seu jantar às 7 da noite, tá? E aí, vocês podem falar assim, Elisa, mas isso é óbvio, não comer açúcar. Eu já não como açúcar e nem por isso eu tô emagrecendo. E é justamente esse segredinho que eu vou falar agora pra vocês. A gente tem que entender que o açúcar, às vezes você evita o açúcar de mesa, mas você tá comendo um monte de açúcar sem saber. Então, assim, todo alimento processado, todo alimento industrializado, todo alimento empacotado, você precisa desconfiar que tem açúcar escondido, tem o açúcar oculto, porque a indústria usa muito o açúcar para conservação do alimento, para melhorar o sabor, para deixar aquele alimento mais durável, para deixar aquele alimento mais crocante, para deixar aquele alimento viciante, entendeu? Eu sempre digo assim, ninguém é viciado em cenoura, ninguém é viciado em repolho, mas tem muita gente viciada em biscoito tal, no chocolate tal, no pãozinho tal. Por quê? Porque a indústria alimentícia tem os seus artifícios para deixar aquele paladar marcante e viciante. E uma das estratégias é o açúcar. Então, assim, se você deve evitar. Olha, eu tô vendo aí que o Igor, querido, entrou. Tudo bem, Igor? Quanto tempo? A Kézia, o Guilherme. Muito obrigada pela audiência de vocês. Se tiverem dúvidas, é só escrever aí que eu vou respondendo ao longo da carona, tá? Então, assim, você deve evitar os alimentos processados, os alimentos industrializados. Você deve evitar os pacotes e os rótulos. Mas uma vez que você vai consumir esse tipo de alimento, uma dica muito importante é ler o rótulo do alimento. Principalmente os que eles dizem que são light, diet, né? Que aí tem coisa escondida muitas vezes. Então, assim, principalmente aqueles alimentos, o Ricardo está falando aqui, diet, light, sem glúten, sem lactose, porque às vezes essa promessa te induz a consumir aquele alimento em excesso e com muita tranquilidade. Então, assim, o primeiro item da composição do rótulo é aquele item que tem maior quantidade daquele produto. Então é o componente predominante. Olha aí, o Igor tá dizendo assim, descascar ao invés de desempacotar. Maravilha, é uma dica excelente, simples, fácil e segura. Então, assim, às vezes aquele rótulo, aquele pacote tá escrito assim, sem adição de açúcares, mas eu vou ler para vocês os sinônimos do açúcar. Então, assim, se no seu pacote tá escrito palavras como sucrose, frutose, maltose, destrose, amido hidrolisado, mel, açúcar mascavo, xarope de milho, xarope de arroz, xarope de maçã, maltodestrina, agave, tudo isso daí é nome de açúcar. Então, assim, cuidado com a maltodestrina, cuidado com a frutose, tem muito amido, açúcar invertido, tudo isso que esses componentes que estão escritos no rótulo, eles funcionam como açúcar. Tem gente que fala assim mesmo, não, Elisa, eu tirei o carboidrato, tirei total o carboidrato, e tá comendo torrada light, e tá comendo biscoito sem açúcar. Todos esses alimentos industrializados são armadilhas para que você tenha seus níveis de glicose aumentado.
e aumentou a glicose, aumentou a insulina, aumentou o armazenamento. Então, assim, é muito importante que na sua avaliação do emagrecimento, olha, eu tô vendo que a minha amiga Fran, sempre presente na nossa carona, acabou de entrar. Fran, nós estamos falando sobre os apelidos do açúcar. Então, às vezes as pessoas acham que estão comendo sem açúcar e tem um monte de componentes que vira açúcar dentro do organismo e que a pessoa não está ciente de toda essa gravidade. Então, assim, gente, qual é o conselho, qual é a dica que eu dou para vocês? Se você quer um emagrecimento e principalmente quer um estilo de vida saudável, uma vida saudável, você tem que evitar os alimentos processados. Uma vez que o alimento olha, o Alessandro está dizendo sorbitol, então assim, o sorbitol, ele é um derivado, é que nem, por exemplo, esses adoçantes derivados de álcool. Então, assim, e por falar em adoçante, muito importante, viu, gente? O adoçante, ele não tem a caloria, entendeu? Ele tem a baixa caloria, mas ele dispara a insulina. Então, assim, se ele dispara a insulina, ele vai te dar vontade de comer cada vez mais doce, e ele vai preparar o teu corpo para armazenar a caloria na forma de gordura. Então, assim, dica para os adoçantes: pequenas quantidades, tá? Por quê? Porque quanto maior a quantidade, maior o disparo de insulina. Quer ver uma outra coisa que dispara muito insulina sem aumentar tanto a taxa de glicose? Os leites e derivados lácteos. Então, assim, por isso que a gente na dieta pede para diminuir a quantidade de leite, diminuir a quantidade de lácteos, porque isso daí dispara a fome, dispara a retenção líquida, porque se aumentou a insulina, você vai aumentar a retenção de líquido. Se você tem uma resistência insulínica, você é uma pessoa inflamada e é uma pessoa inchada. Então, assim, é muito importante que numa dieta de emagrecimento você realmente corte açúcar de mesa, corte açúcar disfarçado, você diminua a quantidade de adoçante e diminua a quantidade de lácteos. Se você está em processo de perda, isso tem que ser restrito, isso tem que ser severo, isso tem que ser intenso. Da feita que você atinja a sua meta, eventualmente, e quando eu digo eventualmente, você pode consumir esses produtos, entendeu? E você deve se preparar. Então, por exemplo, se no final de semana você tem uma festa, você tem uma comemoração, já faz a tua dieta direitinho ao longo da semana e assim, e escolhe ali daquela festa o que é menos danoso no sentido de pequena quantidade e prova, e você já atingiu a sua meta, porque se você está em processo de emagrecimento, você vai atrapalhar a perda refazendo os teus estoques de glicogênio. Quando você fura a sua dieta, no processo de perda, no processo mais intenso, você refaz todos os seus estoques de glicogênio, ou seja, de açúcar acumulado no teu fígado, e ele não vai tirar a gordura do subcutâneo para poder usar como fonte de energia, entendeu? Então, realmente é necessário que você tenha uma disciplina na fase inicial e você tenha atenção ao seu corpo na fase de manutenção. O Alessandro, que está aí nos assistindo, ele teve um processo assim de emagrecimento assim absurdo, com muita disciplina. É um paciente que eu tenho muito orgulho, a Francine também. Então, assim, são pacientes extremamente disciplinados e que têm um estilo de vida, eles não se sentem impedidos de comer, porque sabem que eventualmente podem comer. Olha, a Lena, oi Lena, tudo bem, querida?
Alessandro tá fazendo propaganda aí, olha, obrigada, Alessandro, tá cobrando audiência. Lena, eu acho que ele te pediu para entrar porque eu tava elogiando ele, o processo de disciplina dele, o quanto ele é disciplinado e o quanto ele vem mantendo a perda de peso dele há anos. Então, isso daí é muito, muito, muito importante, entendeu? A gente ter disciplina e saber que eventualmente a gente pode furar. Eu sempre dou a seguinte dica: a regra de Pareto, a regra 80-20. 80% das vezes você fica disciplinado, 20% você extrapola e observa o resultado disso. Então, assim, às vezes o que funciona para mim não funciona para você, não funciona para o Alessandro, funciona para a Francine. Então, assim, é importante que a gente esteja ligado nisso daí. Entendeu? É ter atenção ao corpo e perceber a nossa individualidade. Bom, a dica de hoje foi essa, né? Foi muito bom estar com vocês. Sempre acompanhem a nossa carona, é um prazer. Saibam que vocês são os nossos maiores incentivos, a participação, a audiência de vocês. Eu quero convidar para quem ainda não foi assistir a minha palestra, dia 21 de agosto, numa terça-feira, nós vamos ter lá no Radisson Hotel Belém a nossa palestra, as 5 chaves da autocura. Alessandro, você ainda não foi assistir, leva a Lena. Muito obrigada, Lena, pela participação. Quem ainda não foi assistir, vai ser um prazer ter vocês. E temos treinamento Vida Extraordinária no dia 25 de agosto, no sábado, o dia inteiro, um dia de imersão de como ter um estilo de vida saudável, como ter uma vida extraordinária. Vai ser um prazer ter vocês junto com a gente. Um grande beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau. Vou passar para o Ricardo se despedir aqui. Beijinho. Valeu, turma, muito bom ter vocês aí mais uma manhã conosco. E olha, esses convites que a Elisa fez, se vocês quiserem saber um pouco mais a respeito, aí nas nossas redes sociais, lá aí no Facebook, aí no IGTV, esse novo canal de TV aí do Instagram, tem links espalhados aí para você entrar lá, saber um pouco mais, até já fazer sua inscrição e participar conosco. Vai ser maravilhoso. Alessandro, você é o nosso convidado especial aí para essa imersão. Leva São de 12 a 14 horas aí de imersão profunda no autoconhecimento, na qualidade de vida, na performance humana. Você vai adorar, todos vocês vão amar. É realmente um divisor de águas. Um grande beijo, convite feito e até amanhã. Valeu, gente. Tchau, tchau.